Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 22, nós vamos ler o verso de números 7 e 8. Os versos 7 e 8. Está tudo bem, Rian? Está boa a saúde? Tudo bem, graças a Deus. Nas orações, peço também, meus irmãos, sempre esteja representando minha mãe, minhas irmãs, além de eu, Abigail, Thalita, Liana, a Kel, o Heitor e Helena, minha família, mas em especial minha mãe e minhas irmãs, porque processo de adaptação a essa realidade não está sendo nem um pouquinho fácil. Para mim já está difícil, para minha mãe e minhas duas irmãs, né? Tem 4 irmãs, mas 2 viviam lá o tempo todo com meu pai, né? Para elas tem sido muito difícil. 22 versos 7 e 8 diz assim: E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim, a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Vamos para o verso 9, só para enriquecer mais um pouquinho. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe darei, repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Amém? Muito bem, meus irmãos, por favor, tome assento. Meus irmãos, a palavra que me veio ao coração para compartilhar com vocês, eu até creio que eu já falei, já dei uma passada por esse assunto, não especificamente Davi, mas por esse tópico em algum momento aí para trás, durante esses 5 anos. Mas hoje essa palavra veio muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, a verdade é que nós temos dentro dos nossos tempos muita gente que está lutando para ir para o céu, lutando para chegar na Nova Jerusalém, mas dentro do seu coração guarda uma frustração. E pasmem os irmãos, ei, escute aqui que eu vou falar, presta muita atenção para o adversário não distorcer na tua mente e no teu coração aquilo que eu quero apresentar a vocês aí. Pode sentar um dos dois aí, não precisa ficar os dois aí não. Depois reveza um pouquinho. Samuel, se você quiser vir para cá, só encosta um pouquinho mal portão, porque agora é só os anjos mesmo. Agora somos só nós, escola. Pasmem vocês, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos têm guardado uma frustração. Alguém pode não concordar, mas a grande verdade é essa. Alguns guardam frustrações com respeito aos nãos que Deus fala. Como assim, pastor? Irmãos, nós estabelecemos propósitos para as nossas vidas, nós temos sonhos, propósitos, e grande verdade que muitas vezes nós investimos boa parte da nossa vida trabalhando em prol desses propósitos, de alcançar, realizar sonhos, alcançar propósitos, realizar algumas coisas que nós idealizamos na nossa mente. Mas apesar de todo o investimento, às vezes apesar de todo o esforço, Deus em um determinado momento fala: não, você não vai fazer isso. E Deus, Ele é soberano, Deus sabe exatamente o que faz, irmão. Deus, Ele é perfeito, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onividente. E Deus muitas vezes nos diz não.
Paulo, por exemplo, diz que algumas vezes ele tentou ir para um lugar pregar a palavra, mas ele diz lá que expressamente o Espírito disse: não, agora não, ainda não. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Muitas vezes nós vamos receber não de Deus, e isso, se nós não agirmos pela fé e não aplicarmos o texto bíblico, quando a Bíblia diz assim, não sejais insensatos, mas procurai ou procurem entender qual seja a vontade de Deus. Se nós não colocarmos os pés no chão, tranquilizarmos o nosso coração e não conversarmos com Deus pacificamente, calmamente, pedindo a Ele que nos permita a graça e a ajuda do Espírito Santo para compreender qual é o caminho que Deus está nos dirigindo, irmãos, muitas vezes nós vamos nos frustrar a ponto de entristecer e às vezes até deixar o coração fechar, inclusive para o próprio Deus. Eu vou contar algumas coisas que eu li no testemunho do escritor do Max Lucado, naquele livro Derrubando Golias, que é o primeiro dos 3 livros que está naquela coleção. Davi, irmãos, havia sido colocado por Deus para governar. Eu vou procurar ser o mais rápido possível hoje aqui. Havia sido colocado por Deus para governar sobre todo Israel, primeiro em Judá, depois sobre todo Israel, e lá ele permaneceu enquanto foi a vontade de Deus. Mas durante o tempo em que ele estava reinando, presta atenção nisso aqui, surgiu no coração dele, irmãos, um propósito muito honroso. Me perdoem aí, porque eu estou com um certo incômodo na garganta, que a gente tem que ficar tentando achar um jeito aí. Que propósito era esse? Davi, irmãos, surgiu no seu coração o desejo de construir o templo. E quando surge no seu coração o desejo de construir o templo dedicado ao Deus de Israel, esse propósito ganha vulto, se forma de uma maneira muito forte na mente e no coração dele, a ponto que Davi começa a trabalhar. Davi começa a juntar materiais, irmãos, em Jerusalém para a construção do templo. Mas à medida que ele vai avançando e que esse propósito vai amadurecendo no seu coração, surge o mas de Deus. Surge o mais, o não e o mais. Porque em um certo momento Deus chega, é o que nós lemos aqui no capítulo 22, no versículo 8. Porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância. Porém, ou seja, o porém de Deus, o mais de Deus, Maria. Quando Deus chega e fala, você tem um bom propósito, mas não. Para Davi, Deus fala o seguinte: olha, teu propósito é excelente, mas tem um porém. Você derramou muito sangue. Você é um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue de guerreiros, de pessoas, e eu não quero que você construa o templo. Esse propósito é glorioso, mas eu não vou te permitir essa honra. Essa honra eu darei a teu filho, porque teu filho não será homem de guerra, será homem de repouso. Olha como Deus controla as coisas, né? Davi é homem de guerra, Salomão homem de repouso. Deus está no controle, Deus é maravilhoso. Mas para Davi, irmãos, isso foi uma frustração no primeiro plano. Por quê? Porque para qualquer governante, para qualquer rei, construir todo o império, todo o reino era honroso demais, era maravilhoso e era necessário. Mas quando se falava em construir a casa do Deus que aquele governante cria, isso poderia ser considerado uma das maiores honrarias do seu trabalho. Quando Davi fala: olha, eu sou rei, estou em Jerusalém, estou abençoado, já recebi 3 unções, mas agora para o meu currículo ficar completo, Samuel, eu preciso construir a casa de Deus. E ele se alegra: esse propósito é maravilhoso, vou construir um templo maravilhoso aqui, para a glória do nosso Deus de Israel e tal. Mas daí eu chego e falo: Davi, propósito, top 1000, mas não.
Quantos de nós já recebemos não de Deus aqui, irmãos? Eu já recebi. Irmãos, eu já falei para vocês 1000 vezes aqui, né, de coisas que eu sonhei desde a minha infância. Eu dormia sonhando, irmãos. Eu dormia. Eu me lembro quando eu chegava do trabalho, eu tomava banho, me preparava para ir para a escola. Eu era adolescente. Eu ligava o rádio, uma rádio evangélica, um radião enorme que meu pai e minha mãe tinham em casa, ABC, aqueles radião antigo, rádio vitrola, ABC, não sei se chegaram a conhecer, era um móvel, um trecão desse tamanho. Eu ligava aquele rádio, procurava uma rádio evangélica, irmão, e tinha a rádio que eu esqueci o nome agora, lá de São Caetano, que ficava tocando hino de noite, né? E lá eu ouvia aqueles hinos e eu dormia antes de ir para a escola, tirava um cochilinho ali de 20 minutos, ouvindo aqueles hinos e sonhando, irmãos, com algo que eu desejava. E eu sonhei isso. Depois veio o meu casamento, veio a consagração do ministério, veio a primeira congregação lá na cidade de Ilha Solteira, que era um trabalho missionário, e eu continuei sonhando até o dia que eu entendi que a vontade de Deus não era de acordo com o que eu sonhava. O Senhor disse: Marcos, o propósito é bom, mas... Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Uma outra coisa, eu me lembro que uma vez, só um testemunho, só para os irmãos verem como que às vezes o não de Deus deixa a gente meio zonzo. Meu sobrinho está morando no Japão há muitos anos, agora está para voltar para o Brasil, sobrinho da Abigail, né? Diretamente, e eu por tabela, porque sou casado com alguém. Irmãos, vaso de Deus, um obreiro do Senhor, e ele, há alguns anos atrás, há uns par de anos atrás, ele começou a ajeitar para eu e a Bíblia fazermos uma viagem ao Japão, para pregar no congresso. Meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Mas, irmãos, já fazia parte do não de Deus. O não que Deus falou para aquele propósito que eu tinha, já envolveu isso aí. Irmãos, poucos dias antes de fechar o compromisso, teve um tsunami lá no Japão, morreu um monte de gente, cidades foram afetadas, aí aquele compromisso mingou, né? Foi também no tsunami, e nunca mais, irmãos, a gente teve oportunidade para ir para lá. Ia ter até intérprete, né? Irmãos, nós recebemos, eu lembro de uma vez que nós recebemos meu pastor chegando de viagem dos Estados Unidos, o pastor presidente da época, ele chegou e pelo telefone ele falou assim: Marcos, eu não tinha passaporte, tira o passaporte, você é Abigail, porque Deus abriu uma porta para vocês vão precisar vir para cá, para os Estados Unidos, para dirigir uma igreja aqui durante 3 meses. Irmão, peito cheio de estufa, né? Glória, manto de mistério. Mas Deus disse não. E quando Deus fala não, a gente fica tudo tristinho, borocochô. Só que depois, irmãos, desculpe o termo esdrúxulo aqui, depois Deus vai mostrar os porquês. O porquê do propósito dele e o porquê de muitas vezes ele está nos livrando de alguma coisa. E Deus nos livrou, inclusive nessa viagem dos Estados Unidos, Deus nos livrou de um enrosco absurdo, irmãos. Que depois Deus nos mostrou, como é que se fala? Em 100%. Deus nos mostrou tudo. E a gente ia parar na mão de uma pessoa de extremo mau caráter. E Jesus nos guardou. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas tomara que chegue lá. Eu faço questão que ele saiba. Irmãos, Deus nos fala não. Como falou para Davi: Davi, você não vai construir. E analisando essa verdade bíblica, irmãos, o irmão Max do cara, ele conta 3 histórias. Eu quero resumir as 3 aqui, para a gente não ficar tomando muito tempo. Hoje nós não vamos ler muito versículo, não. Talvez nem lemos nenhum, porque é uma palavra mais de aplicação mais direta. Irmãos, olha só, deixa eu achar aqui. Isso. Ele conta 3 histórias no capítulo 18 do seu livro. Ele conta a primeira história, diz assim: um homem que era cristão esperou 35 anos para casar. E ele não teve pressa, porque ele queria que Deus dirigisse da melhor maneira possível.
E com 35 anos, ele encontra uma jovem, se namora, ficam noivos, se casam. Aí eles mudam para o oeste, lá dos Estados Unidos. Compram uma fazenda, na verdade nem sei se é dos Estados Unidos, mas mudaram para o oeste. Compraram uma fazenda e começaram a vida juntos. Mas irmãos, passa o primeiro ano, Sueli, passa o segundo ano, Gonçalo, passa o terceiro ano, pastor Daniel, sabe o que Jesus faz? Jesus permite um acidente e aquela mulher falece. O homem esperou 35 anos, esperou o tempo de Deus e casou bem, mas depois de 3 anos Deus fala: olha, a união de vocês é boa, mas eu preciso recolher minha serva. O homem ficou só, segurei. Tinha um jovem casal. Esse jovem casal também, relatado pelo irmão Max do Cado, ele diz o seguinte: que eles se prepararam para o primeiro bebê, casaram-se e muito tempo ali lutando para que tivesse um bebê. Finalmente a mulher engravida e eles preparam o quarto deles, eles arrumaram tudo, prepararam o quarto da criança, compraram uma mobília, compraram enxoval, deixaram tudo preparadinho. Mas quando tudo estava preparando, veio mais de Deus. Mas eu não quero isso para vocês agora. E aquela mulher aborta. 3 situações, a terceira eu vou contar agora. Um jovem chamado William, diga esse nome, diga assim, William. Todos vocês conhecem esse camarada, todos, pelo menos os que já passaram, já estudaram alguma coisa. Não vou dar muita dica, senão já queimo aqui a mensagem. Mas todos vocês já ouviram falar dele fora da igreja. Esse William, ele queria pregar, irmãos, ele queria ser pregador. Eu fiquei fascinado com isso aqui. Aos 25 anos de idade, ele tinha certeza que ele tinha nascido para o ministério. Tanto que ele começa a se dedicar ao ministério. O que esse William fazia para se manter, para viver, irmãos? Ele vendia obras de arte, ele ensinava línguas, idiomas, e ele negociava livros. Mas a vida dele, irmã Raquel, irmã Leonida, era igreja. Trabalhava, mas estava na igreja o tempo todo. O negócio dele era igreja. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero falar de Jesus, eu quero anunciar o reino. Vocês vão se surpreender, irmãos. Por conta disso, nesse afã de pregar a palavra de Deus, ele se muda em um certo momento da sua vida para as áreas carboníferas do sul da Bélgica, lá onde havia minas de carvão. Ele vai trabalhar numa cidade, num vilarejo pequeno, lá, irmãos, num lugar pequeno. Vocês eram um vilarejo, um lugar pequeno, dentro da Bélgica. Ele era holandês, mas ele foi trabalhar lá dentro para se manter e começar a pregar. Lá nesse lugar tinha uma igrejinha pequenininha, um templo simples, e lá tinha lá um grupo de crentes que iam ouvir as suas prédicas, e lá estava o William pregando a palavra de Deus. Olha o que acontece. Na primavera de 1879 ele começou a pregar nesse lugar que se chamava Borinage. Eu não sei a pronúncia aqui, que é belga, né? Teve um desastre lá, irmãos. Na exploração dessas minas houve um desastre e muitos mineiros morreram. Mineiros, trabalhadores das minas. Outros trabalhadores ficaram feridos. E esse irmão William, ele se destacou por quê? Porque ele passou o tempo todo ajudando nos resgates das pessoas. Inclusive ele foi para as minas escavar para recuperar pessoas. Salvaram algumas pessoas, mas muitas pessoas morreram. Mas a verdade é que depois disso, a igrejinha dele encheu. Por quê? Porque as pessoas olharam para aquele jovem pregador e falaram: esse camarada é amoroso, ele de fato se preocupa com pessoas. E a igrejinha encheu, e lá estava o William falando de Jesus, meu pai. Mas irmãos, o William, ele era uma pessoa simples. Ele se vestia com um casacão, uma calça feita de pano de saco. Era uma roupa simples. E um dia, o supervisor da igreja, o supervisor dele chega lá em Borinage para ver o trabalho. Encontra o irmão William vestido daquele jeito,
Aí esse supervisor, irmãos, que era... Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão conversando? Esse supervisor chega lá, irmãos, e olha para o líder lá dele e fala assim, ó, fala essas palavras: você é tão patético quanto as pessoas deste lugar, por causa da vestimenta dele. Você está e é tão patético quanto as pessoas. Olha o posicionamento do líder cristão, né? E ele fala o seguinte: ó, você está fora do trabalho, não quero mais você dirigir esse rebanho, não. Você se veste muito mal. Você está feio, rapaz, está desleixado, não pode se vestir assim, então você está fora do trabalho. Irmãos, a história nos diz, o irmão Marcos Lucado fala que o irmão William ficou ali umas várias semanas, sem saber o que fazer, magoado e irado. O que isso tem a ver com Davi, pastor Marcos? Vocês já vão entender. A palavra hoje é mais de aplicação, bem prática, direto. Depois de algumas semanas, irmãos, eu pedi para o Gustavinho achar a figura. Você achou? Não põe ainda não, por favor, deixa ele na agulha. Ele estava lá, irmãos, parado, sentado em algum lugar, triste. Aí ele viu passando um mineiro, uma pessoa que trabalhava nas minas, e estava segurando, trabalhando, lidando com uma carga de carvão muito pesada. Aí ele coloca a mão no bolso, acha um papel, pega lá um pedaço de lápis, alguma coisa, e ele começa a esboçar uma imagem. A primeira ficou ruim, ele pega e joga fora. Mas, irmãos, ele começa a esboçar, e quando ele começa a fazer aquele desenho, que ele joga fora o primeiro, faz o segundo, e vai melhorando, e vai saindo aquela figura, ali, depois de muitos mas, depois de muitos nãos, ele descobriu o seu propósito, por que Deus o havia estabelecido sobre a terra. E ele começa a pintar, irmãos. Ele começa a pintar, e eu vou falar o nome inteiro dele para vocês. O nome desse rapaz: Vincent William Van Gogh. Quem conhece Van Gogh? Então, quem já ouviu falar do Van Gogh? Irmãos, uma pintura do Van Gogh hoje vale milhões de dólares. Milhões. Na verdade, Van Gogh morreu sem saber da importância do trabalho dele, mas ele descobriu o propósito. E o propósito é que ele fizesse a diferença sendo um artista. E é o que ele fez. Não deixou de pregar. Tem as histórias aí que se conta acerca dele, mas ele amava a Deus, amava a palavra, amava as pessoas, mas ele descobriu o seu propósito. O seu propósito era fazer pinturas que hoje valem milhões. Agora Davi, vamos voltar para Davi. Quando Davi, irmãos, recebe esse não de Deus, você não vai construir um templo. Essa honra não será sua, será do seu filho. Ele poderia ficar frustrado, magoado e dizer: Senhor, eu me dediquei. Irmãos, quanto eu me dediquei, quanto eu desejei ser pregador, irmãos. E Jesus falou: não, Marquinhos, você vai ser pregador. Você vai ter uma palavra pastoral, assim, como diz um pastor muito amigo da sede, tomara que ele veja, ele fala assim: ó, Deus te deu uma palavra caseira. Glória a Deus. Irmãos, eu queria ser esse pregador, ter essa garganta, esses pregadores, né? Vamos assassinar o português aqui. Eu queria ter essa garganta que esses homens têm, aquele dinamismo, ser um pouquinho mais alto e tal, ter uma cara menos redonda, né? Para fazer. Irmão, Jesus falou: não é esse o meu propósito. Eu falo assim, brincando, mas irmãos, quantas vezes isso me entristeceu? Eu falo: Jesus, eu queria assim. E o Senhor falou: não, eu não quero assim. Eu quero que você venha por esse caminho. Mas quanta gente frustrada, irmãos, porque não entende o propósito de Deus e ainda luta contra. Na Bíblia a gente tem vários casos, irmãos. Jeremias ou Ezequiel, que foi preparado para ser sacerdote. Agora eu fiquei na dúvida, qual foram os dois? Foi Jeremias, né? Irmãos, foi Jeremias. Ele cresceu lá em esqueci o nome da cidade, não foi?
Anatote, muito obrigado. Perfeito, presidente Monfá, muito bom, tá bom de memória. Irmãos, Jeremias cresceu no meio de uma família sacerdotal. Ele foi treinado, ensinado para ser sacerdote. Mas um dia Deus fala: você está pronto para ser sacerdote, mas não é a minha vontade. Eu estou te levantando para ser profeta para as nações. E tem outra: você não vai pregar bonito, não. Você vai pregar a palavra dura, rapaz. E tem outra: você não vai viver todo o holofote no glamour, não. Tu vai chorar e não vai chorar pouco. Tanto que ele escreve o livro Lamentações de Jeremias. Vocês estão entendendo, irmãos? Os nãos de Deus. Deus tem propósitos gloriosos. Quando Davi recebe esse não, irmãos, agora nós vamos ler um pouquinho. Vamos para capítulo 28. Capítulo 28, versículos 2 e 3. Oh, minha massa dele que eu faço. Irmãos, eu estou, apesar do cansaço que não está pouco, mas eu estou sentindo a alegria do Espírito Santo. Eu sinto a presença do poderoso de Israel no nosso meio. Aleluia. Capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas, nos versículos 2 e 3. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. Davi fala aqui: e colocou-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. O escabelo é o estrado onde se repousa os pés, né? E eu tinha feito um preparo para a edificar. Olha o que ele está falando. Tive um propósito, uma outra, fiz um preparo, mas olha o versículo 3. Porém, Deus me disse, olha o porém de Deus: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Agora o versículo 4, a minha tradução não é a melhor, irmãos. A minha tradução está assim, versículo 4: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me. Em outra tradução, que inclusive o escritor Max Lucado usa a palavra, que eu achei muito pertinente, está a palavra entretanto. Alguém aí tem na sua tradução a palavra entretanto, no início do versículo 4? Não, né? A maioria das nossas traduções aqui, ao meio da revista corrigida e atualizada, está tudo e o Senhor. Mas no original, a palavra, no original hebraico, a palavra melhor traduzida seria entretanto, ou seja, ele está falando o seguinte: olha, teve o porém de Deus, Deus falou não para mim, entretanto, eu não posso me revoltar, eu não posso estagnar, eu não posso ficar magoadinho. Sabe por quê? Porque olha o que Deus fez. Aí ele começa aqui no versículo 4: escolheu-me de toda a casa de meu pai. Entretanto, Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no reino, no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje, etc. Porque senão eu fico lendo aqui e os irmãos cansam. Vê depois o texto aí, irmãos. Davi disse: olha, Deus me disse um mais, e com esse mais veio um não, mas entretanto Deus me deu muita coisa. Irmãos, não despreze aquilo que Deus tem te dado, por menor que pareça.
Eu não tenho voz de pregador, não tenho altura de pregador, não tenho jeito de pregador, não tenho a garganta poderosa de pregador. Eu vejo esses obreiros que nós temos aqui que são itinerantes, irmão do céu, aquelas gargantas, né? Vai no gás mesmo, 40, 50 minutos, 1 hora de tarará, termina como se não tivesse acontecido. Se eu fizer um negócio daquele, é 5 minutos, minha garganta começa a arranhar. Fora que a voz, eu começo grave, daqui a pouco é uma coisa terrível. Mas eu posso reclamar? Não, irmãos. Por quê? Porque Deus trabalha do jeito dele. O grande problema de muita gente que está frustrada dentro da casa de Deus é porque sonha alto demais. E a Bíblia diz no livro de Filipenses: é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Segura aí, já nós vamos mostrar a imagem. É Deus que opera em vós o querer quanto efetuar. Sabe o que ele precisa? Senhor, coloca no meu coração o que o Senhor deseja que eu deseje. Em vez de só desejar, irmãos. Essa foi uma das lições que o Senhor começou a me ensinar quando eu estava para casar. Eu já contei aos irmãos, eu tinha uma imagem na minha mente que eu falava: Senhor, eu quero alguém desse jeito. Mas a oração não subia. Aí eu entendi, lendo aquele livro Quarta Dimensão, eu aprendi com a Bíblia a explicar a Bíblia daquele livro, né? Pastor Panchu falando sobre a dimensão do Espírito, a dimensão da fé e do Espírito. Aí eu entendi que eu tinha que orar, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu deseje? Aí eu comecei a estar com uma pressa lascada para casar, desculpa o termo, mas uma pressa, estava apressado, estava na hora de casar, eu sentia, estava na hora de casar, preciso casar logo. E eu comecei a orar, mas falei: tem que ter paciência. Falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu deseje? Coloca no meu coração o teu desejo para mim. Aí, irmãos, aquela imagem que eu tinha saiu, Deus tirou totalmente e entrou no meu coração, na minha mente, eu via perfeitamente a irmã Abigail, sem conhecê-la, morena, alta, tocava violão. A Abigail toca uns acordes do violão, depois mais bonitinho quando ela tocava violão, né? E eu falei: Senhor, e tem que cantar maravilhosamente. Mas quando eu falava: Senhor, tem que ser assim, tem que ser assim, não é porque eu queria que fosse assim, é porque a vontade de Deus já ia se comunicar da minha mente e no coração. Até o meu trabalho ia super, irmãos. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu deseje? O Senhor colocou dar aula de música em um conservatório, um lugar longe daqui, na frente de um monte de árvores. Irmãos, o dia que eu fui a primeira vez para a cidade de Ilha Solteira para dar aula de violão erudito lá na sociedade, no conservatório da Sociedade Esportiva de Ilha Solteira. Irmãos, eu entrei no ônibus ali na estação do Tietê, naquela época a gente tinha que pegar o ônibus, e depois mudou lá para Barra Funda. Mas antes do Tietê, entrei no ônibus e falei: acho que daqui umas 3 horas, que é longe, né? O senhor falou que é longe. Minha professora falou: Marcos, se prepare que a viagem é longa. Fala, deve dar umas 3 horas. Irmãos, eu peguei o ônibus 9h15 da noite, deu 10h15, 11h15, meia-noite 15, falei: dá para chegar. Parou na parada lá, comemos um trequinho, falou: não tem chão ainda. Foi meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu olhei o estado lá, falei: Jesus, vou chegar aonde, Senhor? Estou longe demais. 5 horas, quando foi dando 6 horas da manhã, aí apareceu lá: bem-vindo à Ilha Solteira. Falei: Jesus, longe demais. Desci na rodoviária, procurei uma padaria, tomei um pão ali comi um pão e tomei um achocolatado. Na época eu podia ficar aí matando isso, do jovenzinho ainda. Depois falei: vou procurar o conservatório. Quando foi 7 horas da manhã, irmãos, eu atravessei a rodoviária, uma praça linda, cheia de árvore, um monte de árvore. Eu fui atravessando. Quando eu atravessei a praça, alguém tinha que falar: o conservatório ficou do outro lado. Quando eu atravessei a praça, irmãos, tinha um monte de árvores, lá estava Conservatório da Sociedade Esportiva de Ilha Solteira. Aí, irmãos, eu falei: meu Deus do céu, parece que eu conheci o lugar. Estou vendo a imagem agora. Eu desci as escadas da praça, atravessei as 2 ruas, do lado direito o corpo de bombeiros. Aí cheguei, o conservatório estava fechado, não estava na hora de abrir. Quando eu parei, irmãos, eu virei de costas. Eu tinha pedido na minha oração que fique de frente para um lugar cheio de árvore. A hora que eu olhei, irmãos, que monte de árvore, que coisa mais linda. Aí eu falei: como Deus é perfeito. Eu estou te contando esse testemunho para você aprender a orar. Quando você orar, peça primeiro: Senhor, coloca no meu coração o teu desejo para o meu ministério.
Coloca no meu coração o teu desejo para o meu casamento. Coloca no meu coração o teu desejo para o meu trabalho, para a minha profissão. Coloca no meu coração o teu desejo. É Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Filipenses, agora eu estou na dúvida se é 2,13 ou 4,13. Confere aí para mim. Que um é posto todas as coisas naquele que me fortalece, o outro é Deus que opera em vós. É 2,13. Ah, 2,13, Filipenses 2,13. É Deus que opera em vós o querer quanto efetuar. Para melhorar a frente. Irmãos, vamos terminar, porque a hora está aí, falta 7 minutos. Olha só. Muitos de nós nos frustramos porque a gente acenda no nosso coração coisa grande demais. Eu queria que alguém lesse para nós Romanos 12, verso 16. Romanos 12, verso 16. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Muito bem. A tradução do Joaquim é um pouquinho diferente. 12 o quê? 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Pronto. Não sejais sábios em vós mesmos. Eu quero aproveitar o meio do versículo aí que o Joaquim e o Edson leram, nossos irmãos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Olha o que o Senhor está falando, gente. O Senhor está falando, irmãos, tem gente que acha que só vai ser importante no reino se tiver um nome super famoso, se for um pregador de multidões, se for um cantor, irmão, super famoso, aclamado, que cobra 5, 10 mil para ir às igrejas. Não sei. Se Deus quiser te dar isso, irmãos, Ele dará. Se Deus quiser nos dar um nome conhecido, Ele dará. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar de ser, como diz aquele pregador, né? Não deixar de ser o Jacó que dormia com a cabeça na pedra, para ser aquele Jacó que volta cheio de riqueza, mas que esqueceu da pedra, onde ele teve a visão. Quando ele só tinha pedra, ele tinha visão. Agora que ele volta cheio de fazenda, cheio de filho, de esposa, aí já não tem mais visão. Muito boa aquela palavra. Se Deus quiser nos dar, Ele nos dará. Mas se Deus não quiser, olha o que a Bíblia está falando: se acomode as humildes, se ajeita. Ô crente, se ajeita na oportunidade que Deus te dá. Se ajeita na oportunidade, pastor, mas eu queria ser. Cuidado com o mais de Deus. Aplica na sua vida o entretanto. O entretanto, o que isso quer dizer? Entretanto, Deus me fez. Entretanto, você não tem motivo para glorificar? Você está vivo ainda. Você ainda tem oportunidade de construir. Você tem sua família, você tem sua casa. Você tem o que Deus te deu, seja muito, seja pouco. Você tem um lugarzinho para você ir agora há pouco. Deitar lá na sua caminha e falar glória a Deus por mais um dia. Não deixe a frustração tomar conta do teu coração. Porque eu fazia isso, fazia aquilo outro, e agora não estou fazendo mais nada. Ops, ei! É só começar a fazer. Pastor, mas só me dá uma oportunidade, peça. Pastor, eu quero trabalhar nessa área aqui. Posso ajudar o irmão fulano? Posso ajudar o irmão fulano? Senhor, pastor, eu sinto chamada para dar aula na escola dominical. Posso ajudar o Luciano, o pastor Daniel e o irmão Edson? Mas os crentes, irmãos, às vezes sonham com algo grande demais, se frustra por causa dos mais que vem em cima. Irmão, pastor, não é assim não, pastor, porque tem homem impedindo o ministério de muita gente. Irmãos, larga de ser cabeçudo, irmão. Crente, larga de ser cabeçudo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Sabe o que a Bíblia está falando?
que se Deus tem um pensamento a teu respeito, irmão, pode levantar Marcos Pires, pode levantar Samuel, como é que é? Né? Como é que é? O Malafaia, pode levantar o Alexandre endemoniado de Moraes. Eu estava falando de Malafaia aqui. Diga lá. Porque uma vez eu vi ele estava pregando, quando você falava aqui, ó, e esse moço aqui do Senhor, não me dá muita riqueza, não é para me dar pobreza, mas nem isso, Deus, como eu vou cotidiano. Eu disse, irmão, para com isso, para com isso, pega as coisas aqui, pega coisa na aula, cadê um bocado de coisa aqui? Pronto, exatamente. Pastor, Oi. uma passagem dos filmes, né? Eu gosto, eu assistia direto antes. E daí eles estavam lutando pela sua independência, cada camponês tem sua independência. Daí o rei levanta a voz e fala, então cada um aqui quer ter o seu palácio. Daí o outro levanta e fala, cada casa do seu camponês é o seu palácio. Aí o senhor acabou de falar esse negócio de deitar na cama e falar, ô senhor, muito obrigado. E a semana mesmo eu tive essa experiência aqui, deitar e falar, ô senhor, obrigado, glória a Deus por isso. Pelo nosso cantinho, pela nossa família, pelo nosso paletózinho surrado. Eu tenho um paletó, aliás, os meus paletós quase já vêm para a igreja sozinho, irmão, né? Hoje eu estou usando um paletó novo, vocês viram aqui, né? Isso aqui é herança do meu reino. Mas saiba ser grato. Agora tem gente que se perde, irmãos, principalmente no tempo de hoje. Já vou terminar, porque a hora acabou mesmo, faltou um minuto. No tempo de hoje a gente ouve muita bobagem, né? Se você não tiver uma caneta Montblanc, não tiver um relógio, como é que chama aquele lá? Rolex, ou faz que nem um certo juiz que anda fazendo um monte de atrapalhada aí, que estava usando um relógio de 1 milhão e tarará no braço, né? Bom, enfim, vamos deixar para lá, que isso é perigoso, a Polícia Federal vem aqui. Não, ele está endemoniado mesmo, possuído por Satanás. E o que mais me dói é que tem crente, irmão, tem crente que ainda pede para esse lado. Eu falo que eu vi um esses dias no Face, crente, mas enfim, vamos entrar para essa área, né? Vamos continuar falando de Jesus, que é melhor, né? Vamos deixar que o mundo se lasque por aí, se acabe todo o pecado, mas nós vamos falar de Jesus. Quem quiser ir para o céu, recebe a palavra e vai para o céu. Quem não quiser, um abraço, fazer o quê? Eu estou lutando para chegar no céu, peço que o Senhor me dê graça. Irmãos, e eu termino aqui essa simples meditação dizendo ao teu coração: se não fica cobiçando demais não, desejando demais, peça para Deus colocar no teu coração a vontade dele, e Deus vai ser glorificado e vai dar tudo certo. Mostra para nós aí a imagem, irmãos. Olha aí o desenho, feito com um pedaço de carvão, me parece. Assim começou o entendimento dele com respeito ao propósito de Deus na vida dele. Desenho absolutamente simples, né? Mas hoje, quando você fala numa pintura desse pintor, é milhões. Está Nas grandes galerias. E Deus é glorificado nisso, né? Deus é glorificado. Às vezes a gente não entende, mas Deus é glorificado nessas coisas. Muito bem, meus irmãos, vamos ficar de pé. Alguém pode encerrar aí para nós? Coloca para publicar. Vamos ficar de pé.